Vamos resolver o exercício 4 e 5 do grupo 4 do exame da época especial de 2019. O enxofre S pode existir em pequenas quantidades no aço. Numa análise de controle de qualidade, converteu-se todo o enxofre existente numa amostra de aço de massa 8,30 gramas em dióxido de enxofre. Admita que todo o dióxido de enxofre formado reagiu com uma solução de peróxido de hidrogênio, H2O2, à qual se tinha adicionado uma solução de hidróxido de sódio. A reação que ocorre pode ser traduzida por esta equação química. Temos aqui o hidróxido de enxofre a reagir com o peróxido de hidrogênio, a reagir com os íons hidróxido provenientes do hidróxido de sódio e a formar íon sulfato e água. 4.1. Nesta reação, o número de oxidação do enxofre aumenta ou diminui, sendo o SO2 a espécie que se reduz ou oxida. Vamos então calcular o número de oxidação do enxofre. O enxofre nos reagentes encontra-se na molécula SO2, nos produtos da reação encontra-se no íon sulfato. SO2 é uma molécula, logo a sua carga é zero, é uma partícula neutra e, portanto, a soma dos números de oxidação dos átomos tem que ser zero. Zero vai ter que ser igual ao número de oxidação do enxofre mais 2 vezes o número de oxidação do oxigênio, que é menos 2. É conhecido e igual a menos 2. Ora, então isto ficaria 0 é igual ao número de oxidação do enxofre, menos 4, ou seja, o número de oxidação do enxofre é igual a mais 4. Quando você encontra nos reagentes. Depois transforma-se no produto da reação, no íon sulfato, e vamos lá ver qual é o número de oxidação do enxofre neste íon. Isto é um íon poliatómico, portanto a soma dos números de oxidação destas partículas, destes átomos, tem que ser igual à carga do íon, que neste caso é menos 2, logo menos 2 tem que ser igual ao número de oxidação do enxofre mais 4 vezes o número de oxidação do oxigênio, que é menos 2 também. Portanto, o número de oxidação do enxofre mais 4 vezes menos 2. Ficaríamos com menos 2. 4 vezes menos 2 é menos 8, logo, mais 8 é igual ao número de oxidação do enxofre. E, portanto, o número de oxidação do enxofre vai ser mais 6. Quando ele se encontra no íon sulfato. Ora, podemos verificar que o número de oxidação do enxofre passou de mais 4 para mais 6, ou seja, aumentou, o que significa que o enxofre perdeu eletrões, o seu número de oxidação aumentou, o que significa que a espécie SO2 é a espécie que se oxida. Tínhamos que escolher então o número de oxidação do enxofre aumenta, sendo a SO2 a espécie que se oxida. Tinha que ser a opção A. Vamos passar para 4.2. Considere que à solução de peróxido de hidrogênio se tinha adicionado 2 vezes 10 elevado a menos 2 decímetros cúbicos de NaOH, da concentração 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por decímetro cúbico. Após todo o SO2 ter reagido, verificou-se que a quantidade de OH- na solução era 7,065 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Determina a percentagem em massa de enxofre na amostra de aço. Portanto, o que é que nós queremos calcular aqui na 4.2? Queremos saber qual era a percentagem de enxofre
nesta amostra de aço de 8,30 gramas. Portanto, para nós sabermos qual é a percentagem em massa de enxofre nesta amostra, temos que saber qual é a massa de enxofre que existe numa amostra de aço de 8,30 gramas. Portanto, nós precisamos de conhecer a massa de enxofre. E sabemos que este enxofre converteu-se, todo o enxofre que existia no aço foi convertido a SO2. E podemos ver que uma mol de enxofre converte-se numa mol de SO2. Temos aqui um enxofre, o que significa que eu posso afirmar que a quantidade de enxofre que existe no aço, na amostra de aço, é igual à quantidade de SO2. Posso afirmar isto. E eu sei que toda a quantidade de SO2, todas as moles de SO2 reagiram completamente nesta reação. Portanto, reagiram com os íons hidróxido. Eu não conheço diretamente qual foi a quantidade de SO2 que reagiu, mas eu sei dados sobre os íons hidróxido, porque dizem que utilizou-se uma solução de hidróxido de sódio de concentração 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por decímetro cúbico e o volume de solução utilizado foi 2 vezes 10 elevado a menos 2 decímetros cúbicos. O hidróxido de sódio é uma base muito forte, o que significa que ele vai dissociar-se completamente em solução aquosa nos seus íons. Ou seja, a quantidade de hidróxido de sódio que existe neste volume desta solução com esta concentração é exatamente igual à quantidade de íons hidróxido. E eu sei que a concentração é igual à quantidade de soluto dividido pelo volume de solução, ou seja, a quantidade de soluto de hidróxido de sódio é igual à concentração de hidróxido de sódio, nós vimos que era 5 vezes 10 elevado a menos 2, vezes o volume de solução, 2,00 vezes 10 elevado a menos 2. E isto dá 1 milésima. Portanto, 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol de hidróxido de sódio. Ora, e como nós vimos, o hidróxido de sódio dissocia-se completamente nos íons sódio e hidróxido, o que significa que a quantidade de hidróxido de sódio é igual à quantidade de íons hidróxido que foram reagir nesta reação com o SO2. Mas nem todo o OH-, nem todos os íons hidróxido reagiram. Ainda sobrou, no final, ainda tínhamos esta quantidade de íons hidróxido. Então, vamos calcular qual foi a quantidade de íons hidróxido que reagiu. A quantidade de íons hidróxido que reagiu tem que ser a quantidade inicial que foi adicionada, que foi 1 milésima, menos a quantidade que sobrou, que ficou por reagir no final, que era 7,065 vezes 10 elevado a menos 4. Ora, isto é igual a 2,935 vezes 10 elevado a menos 4 mol de OH- que reagiu. Isto é a quantidade que reagiu. Vamos à equação. Vamos à nossa equaçãozinha química da reação e vimos que uma mol de SO2 reage com 2 mols de hidróxido, o que significa que se uma mol de SO2
consumida por 2 moles de OH-, logo X mol de SO2 vai reagir com a quantidade de OH- que reagiu, que nós vimos que era 2,935 vezes 10 elevado a menos 4 mol. E, portanto, X vai ser igual a esta quantidade a dividir por 2, 1,4675 vezes 10 elevado a menos 4 mol de SO2 que reagiu. E nós vimos que a quantidade de SO2 que reagiu é igual à quantidade de enxofre presente na amostra de aço. Então, eu posso dizer que, como a quantidade de SO2 é igual à quantidade de enxofre, isto é igual a 1,4675 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Vamos calcular a massa de enxofre que corresponde a esta quantidade. A massa de enxofre que vai corresponder a esta quantidade é igual à quantidade vezes a massa molar do enxofre. Portanto, temos a quantidade que já calculamos, vezes a massa molar do enxofre. Dizem-nos no enunciado, não, vamos à tabela periódica. E vimos que a sua massa atómica relativa é 32,06 vezes 32,06. E, portanto, a massa de enxofre que existia naqueles 8 e pouco gramas de aço era 4,705 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Vamos ver, esta massa de enxofre corresponde a que percentagem na amostra de aço? Então, a nossa massa da amostra de aço era 8,30 gramas. 8,30 gramas corresponde a 100% da massa da amostra. Logo, a nossa massa de enxofre vai corresponder a X%. E, portanto, X vai ser igual a 5,67 vezes 10 elevado a menos 2%. Temos aqui calculado então a percentagem de enxofre na amostra de aço. Vamos passar para a 5. No âmbito de um estudo sobre poluição, recolheu-se numa zona da troposfera uma amostra de ar. Verificou-se que, por cada 1 vezes 10 elevado a 12 moléculas existentes na amostra, 4 vezes 10 elevado a 2 moléculas eram de SO2. Temos aqui a massa molar do SO2. Determina a concentração em massa de SO2 na amostra nas condições normais de pressão e de temperatura. Ora, então, no exercício 5, nós queremos calcular a concentração mássica do SO2 no ar. Portanto, sabemos que a concentração mássica do SO2 no ar é igual à massa de SO2 a dividir pelo volume do ar onde existe esta massa de SO2, que é o volume da solução. O SO2 é o soluto. Ora, então vamos já ver o que é que nós conhecemos. Nós sabemos que nesta amostra de ar temos estas moléculas de SO2. E sabemos que as moléculas de SO2, o número de moléculas de SO2 é igual à quantidade de moléculas de SO2 vezes o número de Avogadro. E isto aparece no formulário do exame, esta fórmula. Aparece aqui. Ou seja, a quantidade de SO2
presente nesta amostra de ar é igual ao número de moléculas a dividir pelo número de Avogadro. O número de moléculas é 4 vezes 10 elevado a 2 moléculas, 400 moléculas. A dividir pelo número de Avogadro, que também aparece na tabela de constantes do exame. E vamos ter uma quantidade de moléculas de quantidade muito pequena, 6,64 vezes 10 elevado a menos 22 mol de moléculas de SO2. O que nós precisamos para a concentração máxima é a massa de SO2, mas sabemos que a massa destas moléculas de SO2 é igual à quantidade de moléculas vezes a massa molar do SO2. E, portanto, isto vai ser igual a 6,64 vezes 10 elevado a menos 22 vezes a massa molar do dióxido de enxofre, que aparece no exercício, 64,06 gramas por mol. Nos vai dar uma massa de dióxido de enxofre de 4,26 vezes 10 elevado a menos 20 gramas. Temos a massa de SO2, agora temos que calcular o volume da amostra de ar. Nós sabemos que este ar encontrava-se em condições normais de pressão e temperatura, condições PTN, o que significa que o volume molar desta amostra de ar é igual a 22,4 decímetro cúbico por mol. O que significa que, se nós conhecermos qual é a quantidade total de moléculas na amostra de ar, a partir do volume molar, podemos converter essa quantidade de moléculas para volume. E, realmente, nós conhecemos o número de moléculas. Sabemos que nesta amostra existem 1 vezes 10 elevado a 12 moléculas. Então, vamos já ver que quantidade de moléculas é que isto corresponde. A quantidade de moléculas total é igual ao número de moléculas total a dividir pelo número de Avogadro. E, portanto, isto vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a 12 moléculas a dividir por 0,2 vezes 10 elevado a 23, número de Avogadro. E, portanto, vamos ter uma quantidade de moléculas de 1,66 vezes 10 elevado a menos 12 mol. Pelo volume molar, nós sabemos que uma mol de qualquer que seja a espécie química, uma mol de moléculas deste gás, qualquer que seja a espécie química desse gás, ocupa um volume de 22,4 decímetros cúbicos. Logo, a quantidade total de moléculas vai ocupar um volume de x decímetros cúbicos. X é igual ao volume molar vezes a quantidade que dá um volume de 3,72 vezes 10 elevado a menos 11 decímetros cúbicos. Já podemos calcular então a nossa concentração máxima do SO2 nesta amostra de ar. E a concentração máxima do SO2 nesta amostra de ar vai ser igual à massa de SO2 a dividir pelo volume da amostra de ar. Que vai dar uma concentração máxima de 1,15 vezes 10 elevado a menos 9 gramas
gramas por decímetro cúbico. E tínhamos então aqui a nossa concentração mássica.